Bem-vinda e bem-vindo você também, homem, aqui é o nosso espaço ao Voz da Vez. O programa onde damos aqui oportunidade e espaço para histórias que inspiram, transformam e mostram o poder de seguir nossos sonhos. Pois é, de repente mudar a rota, mudar tudo e fazer o que de verdade nos enche de amor e de paixão. Eu sou Gabi com Y Moraes e seguimos aqui na nossa 4ª temporada do Voz da Vez, com o tema central, o eixo Empreendendo Sendo Mulher, conquistas e desafios. E o episódio de hoje é para aquelas mulheres que já se perguntaram: e se eu mudasse tudo? E se eu mudasse a direção? Pois é, vamos falar sobre transição de carreira e a coragem de largar o certo pelo sonho. Não é pelo duvidoso, não. É pelo sonho mesmo. Nosso tema é Reescrevendo Histórias, o corajoso salto da transição de carreira. Tá preparada? Eu aqui estou sempre. Para essa conversa especial, claro, eu recebo aqui uma convidada que eu posso chamar de amiga, a Maísa Gaspar. Uma mulher que trocou uma carreira, preste muita atenção no que eu vou te contar, uma mulher que trocou uma carreira sólida, uma carreira jurídica consolidada, com status e liberdade financeira, pelo sonho de ser escritora, pelo sonho de escrever a própria história dela e se encontrar. Hoje ela é autora de importantes livros e ensina pessoas a conhecer, viajar o mundo de uma forma muito facilitada, conhecer o mundo viajando de graça, enquanto ela realiza o próprio sonho de explorar esse nosso território, o Brasil e o mundo. Maísa, minha querida, seja muito bem-vinda ao Voz da Vez. É uma honra e um prazer te receber, viu? Gabi, a honra realmente é toda minha, né? Estou num momento muito lindo de vida, né? Na flor da idade, madura, né? E está fazendo bastante sentido para mim buscar realizar sonhos que a gente engaveta. E nesse caso, essa transição de carreira, ela vem vindo de uma forma consistente, né? A gente vai largar algo para agarrar outro e, na verdade, tudo que a gente aprende, acumula, essa bagagem de vida, a gente pode escolher o que levar e o que deixar. Exatamente. Estou deixando para trás algumas coisas que não fazem sentido nesse momento. E isso é muito corajoso e é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes, não esquece de seguir o canal onde você encontra o Voz da Vez, que é o meu canal, Gabi com Y Moraes Oficial, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar esse episódio, que com certeza, mas com certeza mesmo, tem muitas mulheres que precisam escutar o que a Maísa tem para dizer hoje. Mas antes, vamos à nossa vinheta e a gente volta já. E Maísa, eu quero começar perguntando diretamente para você, o que te motivou a deixar uma carreira jurídica sólida, consolidada, que te dava liberdade financeira, geográfica, você era livre, tão estabelecida, para seguir o sonho de se tornar escritora? Na verdade, o que acontece? A gente tem sonhos que a gente engaveta, como eu disse, e outros que você realiza. Então, na minha profissão, na minha carreira, quando eu escolhi, eu galguei com muita proficiência, com muito estudo, a chegar onde eu cheguei. E de repente, quando você chega num patamar e você mira tudo que você conquistou, você vai ter novos sonhos. E esses novos sonhos vão ativar outros que você deixou lá atrás. Então, escrever, para mim, foi uma terapia, uma escrita terapêutica. Eu precisava abrir mão e deixar para trás algumas coisas que eu carregava desnecessariamente, fez sentido até um certo ponto da vida. E eu escrevi O Coração Valente, onde você enterrou o seu. Não era uma pretensão, né, de escritora, enfim. Foi consequência da ousadia de fazê-lo, né? Então, é isso. Tenha ousadia naquilo que você for fazer, porque o caminho, ele se apresenta caminhando. Posso te contar algo? Foi muito forte agora, porque
A minha palavra de ordem é ousadia. Porque a palavra de Deus vai dizer, te dê espírito de coragem e ousadia e não de medo. Então é minha palavra de ordem na vida, sabe? Eu sou a mulher da ousadia, a mulher do desafio. Então fico muito feliz. Agora, você lembra o exato momento em que você percebeu, se deu conta que eu preciso mudar a rota? Qual foi esse momento que você falou, não, aqui, nessa linha não dá para continuar mais? E como é que foi para você esse processo do ponto de vista emocional? Eu tinha uma profissão como advogada, né, bem estabelecida, e aí passei no concurso para a prefeitura. Os meus interesses, eu digo, nós como mulheres, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu me dediquei muito ao trabalho. Culminou com um divórcio, né? E esse divórcio me pôs a repensar quais as estratégias, porque quem passa por essas circunstâncias são homens, são mulheres de várias idades, de várias situações, é um recomeço, né? É um grande recomeço. Então, esse recomeço, eu me questionei o que seria ideal. E nesse me questionar, eu falei, não está fazendo mais sentido para mim viver em cima do escombro, né? Eu precisava reformar a minha vida. E reformar a minha vida me fez buscar outras ferramentas, habilidades, outras pessoas, outros lugares, e vocês vão entender que viajar por si só tira você daquela sua zona de conforto, porque você tem que fazer um planejamento. E esse planejamento, quando você viaja, você vai acessar outras culturas, né? Eu viajei para vários países, outras culturas, outras maneiras de ver a coisa. Isso me curou de algumas situações e eu quis deixar isso registrado para compartilhar para as pessoas que também estão buscando isso. Para que tenham isso como inspiração, né? Agora, a gente sabe que esse processo de mudança de rota, ele não é um processo fácil. Hoje você tem facilidade de falar sobre ele e tal, mas a gente vive, acredito eu, nessa transição, nesse vou fazer outra coisa, muita crise, muito questionamento. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você tomou essa decisão e entendeu, né? Tomou consciência, esse caminho não é o que eu quero mais. Qual foi o maior desafio para você, os maiores desafios nessa mudança? Quando chega um momento que há uma dor, né? E você precisa sanar isso de algum modo. Então, o primeiro desafio que veio quando eu decidi que eu queria fazer outra coisa é parar de ouvir os outros. Eles te desestimulam de algum modo. Ou por bem ou pelo mal. Para que você vai, nesse momento da sua vida, trocar o certo, né, pelo duvidoso, e não há dúvida no seu coração quando você não está feliz naquele processo que você está vivendo, tanto o meu pessoal, como reflete no profissional. E eu precisava reinventar a Maísa de antigamente, que viajava e que tinha outros sonhos. E, com isso, eu tomei a decisão de fazer essa transição, e ela ainda está no processo. Claro, porque imagino. A dificuldade maior é o que eu vou fazer de fato, que vai me trazer felicidade, vai me trazer segurança e recursos. Você sabe que a próxima pergunta que eu ia te fazer é exatamente isso. Você se tornou uma referência em transição de carreira. Então, as mulheres te buscam para saber como é que você fez isso. Eu quero fazer também. Aí, eu te pergunto, você tem lidado com muitas mulheres que têm passado por esse processo. Quais são as principais dúvidas ou medos que uma mulher enfrenta quando toma essa decisão? Preciso mudar de profissão, quero mudar o que eu faço, quero mudar de direção. O que mais você vê as mulheres terem, né, de medo? O medo dá uma paralisada. Então, as mulheres que estão buscando fazer qualquer tipo de mudança, elas sentem que precisa de um apoio, de um suporte, de uma rede de proteção. Só que quem vai dar esse apoio, esse suporte, essa rede de proteção, é você mesma, acreditando que é possível. Porque hoje, que eu busquei muito autodesenvolvimento, né?
Se você acredita que é possível, será. Se você acredita que não vai dar certo, que não vai ser possível, não vai acontecer. Então, é o apoderamento, não o empoderamento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa Exatamente. fantástica e ele diz o seguinte, e isso me abriu um leque, né? Apoderar-se, quer dizer, trazer o seu poder pessoal à frente das coisas que você quer realizar, vai fazer com que você tenha o sucesso que você está buscando. Né? Exatamente. E diz uma coisa para mim. O que você considera, ou qual o primeiro passo, o que você considera essencial para uma mulher que está aí agora, nos assistindo, nos acompanhando, e que está lá exatamente nesse dilema. Não estou feliz sendo isso, não estou feliz com o meu trabalho, não quero mais isso, quero mudar de rota, quero mudar de carreira. O que você considera essencial, qual o primeiro passo para essa mulher? O que você indicaria para essa mulher fazer essa transição de forma consciente. E de forma, assim, bem segura? Quando você tomar a decisão, tem que olhar para dentro de você. Essa infelicidade, essa insatisfação que vai te levar a buscar outras paixões, né? Porque tem que ter paixão para você construir alguma coisa. Então, quando você olhar para dentro de si e buscar as ferramentas necessárias. Porque talvez você vai falar, eu não tenho habilidade, só que ela está aí intacta, mas você não deu o start para isso. Então, dentro daquelas habilidades que você tem e que, de repente, não se encaixa mais naquilo que você se tornou, porque a gente é mutável conforme a gente vai mudando de ambiente, de mentalidade. Então, você se torna tão grande que não lhe cabe mais onde está, você começa, então, a ver o que eu preciso fazer. No meu caso, para empreender com viagens, porque não é só a questão da viagem, eu precisava aprender ferramentas, novidades, coisas da área afim que me interessava. E aí, com isso, eu comecei a caminhar e ter um norte. E esse norte está culminando com essa transição, que está, assim, sendo muito poderosa. Então, você que está em dúvida, e dúvida não é de Deus. Exatamente. Né? Então, se você não está com o seu coração tranquilo quando você volta da atividade que você fez, se você contribuiu, se você ficou feliz com isso. Eu vejo muita gente buscando muito o financeiro. E o financeiro é um viés do sucesso. Ele faz parte. Porém, não adianta você se sacrificar o do seu sonho, da sua vida, às vezes da família, e você não estando feliz. Exatamente. Uma pessoa feliz não, vale a pena, produz, né? Não vale a pena. Com alegria. E nada faz sentido, né? Você olha, você pode acordar, fazer, chega no final do dia, você olha e fala assim, e aí, por que eu fiz tudo isso? E me parece que tem um livro, já saiu um livro sobre transição de carreira. Conta pra gente como é que está isso, Maísa. Na verdade, eu estou participando de vários projetos, né? E o último que eu, como coautora também, Mulheres Extraordinárias, teve lançamento na Bienal. E, na verdade, são vários livros. Quando você expande sua mente, você vem com coisas para escrever. Às vezes, você se direciona. Eu, por exemplo, estou me direcionando para um tema, mas, na verdade, quando você para, a sua criatividade vai te levar para outro. Então, o sobre específico, transição de carreira, está aí, como uma meta. Eu estou escrevendo 2 outros livros das viagens que eu fiz, uma para a Índia, que foi um ponto de virada na minha vida, que vai conectar também, porque você tem que ter a chave, o ponto de virada, né? E aí isso faz todo sentido. E a transição, ela está sendo automaticamente conduzida, né? Então, especificamente sobre transição, talvez um programa, né? Pode ser também. Mas já que você falou de viagem, eu sei que uma das coisas que você faz, falei aqui no início do programa, é essa coisa de ensinar as pessoas a viajar. E existe isso mesmo? É possível a pessoa que quer viajar, conhecer o mundo, fazer isso, explorar o mundo com baixíssimo custo, sem nenhum custo? Porque eu sou prova viva disso, também adoro viajar,
que a viagem é o melhor investimento que tem. A gente vai de uma forma e volta completamente diferente. É incrível também, eu vivi isso. As transformações e o amadurecimento que eu vivi, todas as vezes que eu me dispus a viajar o mundo, e eu voltava outra mulher. Eu costumo dizer que cada viagem que eu fazia, eu descobria mais uma Gabi dentro da Gabi que eu sou. É muito legal isso. E é possível isso mesmo, viajar com baixo custo? Existe isso? Você leva essa alegria, essa felicidade para as pessoas, meu Deus do céu, porque eu quero isso para mim também. Existe, a gente vê muitas pessoas que monetizam sobre isso de várias formas, né? Eu conheci um clube de viagens, que não é só um clube de viagens, né? E ele proporciona que você viaja mais economicamente, né? É um aplicativo, né? E é um stream também como se fosse Airbnb e tal, que, por exemplo, a Airbnb não tem hotel e conecta você com todos os lugares, casas, pessoas no mundo inteiro, né? Então, ele é um aplicativo que te conecta com todas as operadoras de navios. Então, começou eu estou há 4, há 2 anos, até 2 anos atrás era só cruzeiros, né? E é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. E aí ampliou para hotéis e resorts, né? E você tem 3 formas de entrar para aprender ou usufruir. Como usuário, como viajante, para viajar por menos, você vai pagar uma assinatura que ela duplica e você vai usar a bonificação, fora os descontos para quem é associado, né? Você pode indicar pessoas, você já indica coisas que é bacana. Então, você pode indicar a partir do momento que 5 pessoas que também amam viajar se associem e se mantenham, você é isento da assinatura e você continua recebendo e fazendo a divulgação da empresa. Ou você pode empreender e aí você vai criar uma rede, tem um escritório, tudo na palma da mão, todos os treinamentos. É uma coisa bem interessante que na época do Covid, que fechou tudo, a parte turística, né? As pessoas começaram a trabalhar desde casa. Então, você trabalha em qualquer horário, em qualquer país, é uma empresa global. E como eu usufruo, e eu posso atestar, porque como advogada, principalmente, né? Você não vai indicar coisas que não sejam, que não funcionem, né? Então, eu precisei criar essa segurança, e eu fui em vários eventos fora do país. Em janeiro agora fui para Dubai, fiquei 11 dias no cruzeiro, mais 7 dias de hotel. E as pessoas falam, como? Fazendo o que você ama. Quando você ama, as coisas chegam para você. Claro, então, com existe, certeza. Né? Você se abre, né? Eu acho que existe. Não talvez não seja para todo mundo, como eu disse. Quem acredita, acessa. Quem não acredita, fecha as portas. Verdade. E por falar nisso também, viagem ainda. Qual foi a viagem mais impactante, mais transformadora? Foi a da Índia mesmo? Conta pra gente qual foi e por que, né, essa viagem foi tão importante, transformadora e impactante na sua vida. Em 2018, eu estive na Índia, fiquei 28 dias. E eu fui num roteiro porque eu estava me sentindo destruída, entre aspas, né? Mas era um sonho conhecer o Taj Mahal. E eu fui com um grupo de pessoas da yoga, pessoas mais maduras, quem já estava habituado. Eu simplesmente me permiti ir. E o que aconteceu? Eu estava olhando diferentemente o que era, de fato, prazeroso na minha vida. Eu só estava olhando o lado negativo. Então, tive alguns insights e eu percebi a riqueza que nós temos, né? A liberdade que nós temos aqui de poder ressignificar a nossa vida, principalmente como mulher, porque tem culturas que elas como diz, elas impedem as mulheres de terem uma liberdade. E eu não estava vendo isso. Mas não foi a Índia a que realmente fez a virada. Não foi? Juro que eu achei que tivesse sido.
Então você começa a contar agora. Porque juro que eu achei que você fosse falar que foi a da Índia, Gabi, por conta disso. Da Índia, ela foi o start, a consciência. Eu mudei, eu creio que não as pessoas que viajam para lá pela contraste de cultura, porque eu fui para a Índia e para Dubai, o mais pobre e o mais próspero, claro, né, dos países. E eu falei assim, a gente pode escolher, entendeu? A gente pode escolher. Sim, entendi. E essa escolha lhe dá a liberdade de quando você escolhe o caminho que você quer, você vai seguir nele, né? Mas a viagem que me transformou foi quando eu fui para o Peru. Também foi no solstício de verão, no final de 2018. Também fui 2 vezes para a Índia e eu fui para o Peru numa coisa espiritual para mim. Eu já tinha tido aquele start, né? Preciso mudar. E eu fui para as comunidades. E lá eu pude ver que independe do dinheiro, independe da circunstância, a felicidade. Você não precisa esperar sair de um momento difícil para ser feliz. Você pode procurar pelo caminho. Então, como que se cura? Como com as dificuldades que tinha lá, eu fiquei isolada sem telefone, que para nós tira de você um celular total, por imagina. 24 horas, né? E além de fazer as caminhadas para os templos que tinham lá, eu pude pensar e ver dentro de mim mesma. É muito tempo sozinha para você pensar. E aí me deu vontade de colocar algumas coisas que eu estava vivendo, porque eu não podia fotografar e filmar. Eu teria que guardar dentro de mim as conversas, os lugares. Então, foi isso. Depois fui para o Marrocos, também foi outra experiência. Depois voltei para Dubai. Viajar, gente, é algo que realmente traz transformação poderosíssima. É um investimento para todo o sempre. Sim. Para todo sempre. Eu sempre amei também. Nossa, eu costumo dizer que se eu pudesse, eu entrava no avião, descia, entrava em outro, descia, entrava em outro. Porque foram os momentos que eu tive que vencer uma série de medos, desafios. Já me vi em países... Eu morei na China 6 meses. Já morei em El Salvador, já morei nos Estados Unidos, já estive na Europa. Então, assim, esses momentos, assim, era ou eu fazia ou eu fazia. Tinha que ser, né? Eu tinha que vencer. Eu tinha que ultrapassar, eu tinha que chegar, e já me vi em cada situação que eu falava, não, agora acabou para mim, agora é game over. Mas quando eu vi, eu já tinha resolvido, já estava tudo certo. E de verdade, é muito, sei lá, você cresce tanto, você amadurece tanto, conhecer culturas novas, um país diferente, eu acho que não tem nada que pague esse investimento. E o que eu vejo muitas vezes, Maísa, por incrível que pareça, é mulheres que têm medo de ousar nesse sentido. Ah, mas eu vou lá sozinha. Eu já viajei muito sozinha. Eu vou viajar sozinha, eu vou para outro país sozinha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. As suas viagens, você vai sempre sozinha. Como é que é para você, se você vai sozinha? E deixar isso um pouco para as mulheres, né? Como é bom, porque a gente é muito louco, sabe? A gente acaba indo sozinha. Mas você nunca fica sozinha. Não dá para explicar. Às vezes você está num país... Eu vou te contar uma coisa que agora que veio à minha mente. Eu fui fazer uma viagem e cheguei lá, em Paris. Deus falou, não é essa viagem que eu tenho para você. Fiquei uma semana lá e falei para minha amiga, me dá uma mochila e caí para o mundo. Bélgica, Alemanha, Holanda. E numa dessas viagens, eu viajei durante um período com um russo do meu lado. Um homem russo. E aí, ele não falava inglês, nem português, nem nada, só falava russo. E eu falava português, inglês e um pouquinho de italiano e espanhol. E aí, não me pergunte como, mas a gente se comunicava. Então, ele estava perdido, ele não sabia se locomover ali, grudou em mim, e aí eu me comunicava com ele em português ou inglês, e ele russo, e a gente entendia. É surreal. São coisas que só viagens e viagens que você faz sozinha te proporcionam, porque não sei até hoje explicar, mas a gente se comunicava e eu dava direção para ele. Você faz isso agora, pega o metrô assim, você vai para lá, senta aí que nós vamos ter que esperar o ônibus chegar. Desse jeito.
E ele entendia, e eu entendia quando ele respondia, e ele falava assim para mim, eu lembro que ele falava assim, que queria falar com a mulher dele, e com o filho, que estava esperando não sei na onde, então eu emprestava internet, fala com o seu filho. Mas não me pergunte, eu não falo russo. Mas são coisas, experiências que a gente vive em viagens que não tem dinheiro que pague isso. Né? Traz uma bagagem incrível. E as mulheres, às vezes, têm medo de fazer isso. Muitas pessoas, elas falam assim, como você tem coragem? A primeira vez, você vai com medo mesmo. E vai dar tudo errado, porque não tem o certo, a gente está indo pela primeira vez, né? E aí você se desafia a passar por aquele medo, transpõe a ele. A outra que você vai, você fala, bom, eu já fiz isso, faço de novo. E vai acontecendo naturalmente a comunicação. É impressionante, como você disse. Eu, quando comecei a viajar, e as pessoas não falam a minha língua e vice-versa, há uma simbiose, há uma energia, a gente está pensando para o mesmo propósito, vamos dizer assim, você consegue ter esse contato. E viajar sozinha, a gente não viaja mesmo sozinha, né, Gabi? A gente pode planejar, porque se a gente for esperar, o maravilhoso é você planejar com um grupo de amigos, com a família, enfim. Mas quando você, no meu caso, naquele momento da minha vida, eu não tinha outras opções, ou eu vou assim mesmo, durante o percurso a gente conhece pessoas anjo. É verdade. Eu também chamava assim. A gente conhece pessoas incríveis, elas vão auxiliar, e você, às vezes, é muito mais, às vezes, o canal de comunicação desse momento. Exato. E isso vai expandir sua consciência. Não tem como. Não tem nem como explicar. Nenhuma das vezes que eu viajei, programei sozinha, eu não voltei com uma lista de amigos nos vários lugares. Eu tenho amigos em muitos pontos do mundo. É o motorista, é o guia turístico, exatamente, é a moça do restaurante que eu ia pedir orientação. E a gente faz essas conexões para a vida. Exatamente, isso que eu ia falar, são muito legais que a gente leva para a vida, né? Eu também conheço gente no mundo inteiro e é tão gostoso. Às vezes eu falo assim, sabe, me escrevem, a gente conversa, eu falo assim, cara, que loucura, né? Eu quero até contar um negócio para você. Pode contar. Quando eu viajei para o Marrocos, fui com uma amiga que estava fazendo 50 anos, que eu conheci na viagem da Índia. Que legal. Conheci na viagem da Índia, e aí ela falou, mas vamos, né? Quero comemorar meus 50 anos. E eu falei, bom, estou trabalhando, você vê o que você quer fazer, eu vou ver se eu me encaixo. Deixei tudo por conta dela. E a gente se desafiou aí. Então, nós fomos para o deserto, Merzouza. Maravilhoso. Gente, foi algo extraordinário. Ela passou mal. Ela teve um contratempo e lá no meio do deserto, para fazer socorro, eu fiquei aguardando, entendeu? Quando eu fiquei aguardando, eu me conectei com o guia, eu estava preocupada com ela, sabe? E aí o que eu digo, essa amizade, ela dura para mais de 4 ou 5 anos. Porque eu comecei a interagir e conversar, a gente criou esse vínculo, entendeu? Porque a gente cria vínculo quando? Na alegria e na dor, né? E eu criei vínculos e eu mandei pessoas, eu indiquei várias pessoas por causa da confiança, do cuidado, porque mulher que viaja sozinho tem aquele medo de acontecer algo ruim. É um medo desmedido. Você tem que tomar cuidado em qualquer lugar, até na esquina aqui, entendeu? Então, a gente não pode atrair isso. E todas as vezes que eu viajei que foi preciso socorro, de algum modo, isso uniu muito mais, tanto as pessoas que estavam no grupo, quanto nós mesmos que nos conectamos. E eu sou amiga até hoje. Isso é muito legal, né? E aprendi muita coisa. Faz Isso é muito legal. Sentido quando você se abre, né? Não, você recebe. Começa a vir tudo. Na verdade, eu acho que você mais recebe do que dá. Deixa eu te falar, você consegue dizer para mim hoje, pela sua experiência aí, sua vivência,
tanto de viagem como de transição de carreira, hoje em dia, as mulheres são as que mais fazem essa transição de carreira ou os homens, na sua opinião? Que têm mais coragem de fazer isso? Eu não fiz uma pesquisa oficialmente, né? Mas as mulheres que eu conheço, que deixaram várias profissões para empreender em outras, é um número muito grande. Estou num grupo em Caraguá que se chama Antenadas, e cada dia cresce nova empreendedora que largou, por exemplo, estava na área da saúde e veio para a área da gastronomia, estava na área de escritório, foi para a área da beleza, da estética. Então, eu tenho visto um movimento muito grande, mas a gente não fala disso, né? Porque a transição de carreira, ela está acontecendo. A partir do momento que você, com o Covid, por exemplo, muita gente perdeu a posição que tinha, enfim, o trabalho, né? E o que teve que fazer? Fazer coisas que eram possíveis, descobrir se isso era viável economicamente, encontrou felicidade e está fazendo essa transição que é automática. Sim. E faz sentido se eu disser assim para você que as pessoas têm dificuldade de fazer essa transição até por uma questão de julgamento da sociedade? Por exemplo, aquela mãe, né, ou aquele amigo que vai sempre dizer assim, você é louca? Você escutou isso? Já. Vai largar tudo que você está fazendo, tudo que você tem, a carreira que você construiu, para ir agora viajar, para ir agora dançar, para virar bailarina, para escrever livro? Você escutou muito isso? Já escutei, e algumas pessoas me incentivaram no sentido de que, às vezes, somos julgados porque a gente está num emprego bom, né? A gente está numa posição privilegiada. E aí você vai começar algo novo, às vezes você não vai ter de imediato o resultado que a sociedade espera, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Quando você resolve fazer independente, vou dar um exemplo. Uma pessoa que era de um alto escalão vai abrir uma loja de sacoleira. Você vai começar de algum modo. E é uma pessoa completamente bem-sucedida hoje aqui em Alphaville, que fez uma transição contrariando família e tudo. Como que você vai deixar esse glamour todo? Claro. Tudo, né? Que você construiu. Porque é uma construção para você começar do zero, mas não é do zero, já está dentro. E o dom, ele vai... É uma semente. Você investiu nele, ele vai florescer. E acho que além de ser uma semente, é uma certeza tão grande, né, que a gente sente. Pode dar até borboleta na barriga, né? O famoso friozinho na barriga. Mas eu acho que é uma certeza tão grande de que a gente tem que ir naquela direção, porque eu acho que tanto quando a pessoa, né, não está sendo inconsequente, sabe que é aquilo que tem que fazer. Eu acho que Deus traz tanta paz, né, que você não tem dúvida, você não tem... É isso mesmo. Estou com medo, mas eu sei que é ali mesmo que eu tenho que ir. Você pode ainda não ter a certeza, mas a dúvida você já não tem mais. É diferente, né? Você pode... eu digo que às vezes são frequências, né? A da coragem não está atrelada da covardia. Porém, se você não fizer o que precisa para você galgar aquilo que você está buscando, você vai ter que acessar essa parte do avesso do que era o que você não tinha, né? E hoje você deixou mesmo, você não atua mais como advogada? Como advogada, eu já não atuo há algum tempo por conta da parte da procuradoria, né? Mas eu ainda não me desliguei totalmente por compromisso que eu tenho até o final dessa gestão, e eu estou para aposentar. Então, eu vi toda a documentação que eu preciso para eu realmente estar saindo. Por isso, o planejamento. Há uns 5 anos atrás, que eu estava infeliz, eu falava, vou largar isso tudo. Entendeu? E talvez, se eu tivesse feito lá atrás,
estaria tudo bem também. Porque não tem hora certa. A hora certa é a hora que você decidir fazê-lo, né? E aí me falaram, por quê? Você vai perder esse tempo que você tem e tal. Então, depende muito de como está para você fazer essa transição. Então, eu hoje estou profissionalmente, né? Vamos dizer, eu tenho a formação em direito para advogar, enfim. Parei disso quando fui para a prefeitura por causa da incompatibilidade de função. Como procuradora, não inviabiliza, porque o meu concurso era 20 horas, né? Então eu poderia, entre aspas, fazer algumas outras coisas, mas como chefia que eu tinha, eu fiquei num compromisso. E dentro da minha profissão eu honro muito, sabe? Claro. Eu honro demais o compromisso. E então eu devo estar me desligando aí agora para 2025 para voar realmente livre, né? Por isso que eu digo sobre a transição em si, eu estou no processo. E eu acho que você trouxe... A decisão eu tomei antes. Então, eu acho que isso é interessante, sobre isso que eu quero falar. Então, isso que as mulheres que estão nos ouvindo têm que ficar como dica, né? Eu acho que você tomou a consciência e muitas vezes as pessoas quebram a cara nessa transição e ficam frustradas exatamente por isso. Tomou a consciência, não é o que eu quero, não está feliz e sai fazendo loucuras. Exatamente. Então, assim... Tá tudo certo, tomou a consciência, agora é fazer o quê? Planejar essa transição. Que ela pode durar 3 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, depende do seu planejamento, inclusive. Você, inclusive, pode colocar como meta, eu quero fazer a transição e daqui 1 ano estar em outro lugar, outra cidade, fazendo outra coisa, trabalhando com outra coisa. Mas o seu planejamento, ele vai ser elaborado de uma forma que você alcance a sua meta. Agora, as pessoas se frustram muitas vezes por isso, né? Eu não quero mais isso. Aí larga tudo e vai ver de outra coisa. E daí, daqui a pouco, não consegue pagar as contas. Estreita aqui, tem dificuldade de abrir aquela porta. E aí acabam frustradas e voltando para o lugar da onde saíram. Exato. Eu tenho também uma situação que eu vivi, que eu trabalhava como funcionária pública estadual no fórum. E por uma decisão, tem que ver o seu emocional no momento. Claro. Por conta de uma coisa que aconteceu, eu larguei tudo, entendeu? Então, a gente tem circunstâncias a fazer. Uma transição de carreira coerente, uma transição de carreira que realmente você está buscando se encontrar, ela tem que ter um planejamento. Ela não pode ser objeto de uma situação tal, porque depois... Pode ser que sim, pode ser que não, o arrependimento vem. E tem transições que elas são necessárias, porque vem algo externo e te rouba aquele caminho que você estava indo. Você tem que construir outro. E aí, esse é o momento certo. Você precisa buscar quais são os seus dons, as suas habilidades, porque isso vai facilitar muito aquilo que você ama fazer. Eu amo viajar, eu amo conversar com as pessoas. Então, dentro desse amor que você já tem por algo que você faria, nem que não te pagassem por isso, é onde está a habilidade que você vai buscar. Sim. E vai ajustando. Não pensa que você vai fazer uma transição de A para B. Você vai ajustando. Às vezes você mira numa situação, pelo caminho você descobre algo muito mais valioso na sua vida, né? Imagino você, por exemplo, você descobriu um caminho extremamente valioso na sua vida, não era o previsto para você, mas era o que estava no caminho e você agarrou. Agarrei, verdade. Qual foi o último destino? Para onde você fez a última viagem? Eu fiz 3 cruzeiros esse ano, usando os meus bônus. Então, eu estive na Argentina e no Uruguai. Foi o último destino que eu fiz de cruzeiro, né? Esse ano. Mas, recentemente, eu estive agora em Barcelona, um evento da empresa, porque ela fez um upgrade novamente e eu estou sempre acompanhando. Uma das coisas que eu posso dizer para vocês, dentro da sua área, naquilo que você está fazendo, esteja antenado, acompanhando, porque é muito dinâmico. Hoje, a vida, ela muda da noite para o dia. E qual o próximo destino da Maísa Gaspar? Eu tenho um sonho de ir para o Japão muito grande. Verdade. E
tenho uma amiga que eu conheci na Índia, que está morando na Tailândia com a família. E também é um dos outros destinos que me encanta. Mas são mais de 200 lugares na minha lista, faltam uns Ai, meu Deus. 150 pelo menos. Delícia! Enquanto eu tiver com energia, né? Tá certo, eu tem que ir. vou buscar conhecer outros lugares. Eu vou estar sempre voltando para o meu Porto Seguro, entendeu? E o Porto Seguro não é onde você mora, é onde o seu coração está feliz. Exatamente, disse tudo. É fenomenal, é isso mesmo. As pessoas falam, né, eu preciso voltar para casa. Não, você precisa voltar para onde te faz feliz. Que é onde a gente se sente segura. Maísa, as mulheres que quiserem te encontrar, falar sobre a transição, saber mais, receber orientação, mentoria, saber dos seus livros, onde é que te encontram, quais as suas redes sociais, deixa aí tudo para essa mulherada, porque depois de te ouvir vai chover mulher aí louca para fazer a transição. Porque de verdade, o que a gente mais tem hoje é pessoas que não estão felizes nas suas posições, nos seus trabalhos, né, na sua vida pessoal, e que às vezes precisam disso, de uma inspiração, de olhar para alguém e falar, se ela fez, eu posso fazer. Se ela conseguiu, eu posso conseguir. Então, onde essa mulherada te encontra? A gente se inspira muito. Uma viagem pode mudar tudo. Ou seja ela pequena ou grande. Quando você se permite, então, você que tem medo de viajar sozinha, faça essa experiência. Eu estou no Instagram, Maísa Gaspar, e lá eu estou com 3 projetos muito bacanas em andamento. E quando dizem que você tem que focar numa coisa para fazer bem feito, eu discordo. Se você tem habilidade para fazer várias coisas, não perca seu tempo fazendo uma só. Então, como escritora, eu tenho estimulado as pessoas a escrever a sua história, conhecer a sua história, deixar esse legado. É algo interessante, sempre vai contribuir, né? A partir disso, me surgiu no caminho palestrar. E quando me falam que é palestrante internacional, como eu vou viajar para fora, eu tenho a questão da viagem também que vai me agregar. Claro, então, é dessa forma. Então, quem quiser falar sobre qualquer assunto relacionado à mudança ou desenvolvimento, eu estou assim com a rede social aberta para estar esclarecendo, ou até mesmo pessoalmente. Eu gosto muito de conversar pessoalmente. Deixa a rede social aqui para as pessoas, qual é? É o @MaísaGaspar, né, no Instagram. É o meu WhatsApp, que eu também tenho para estar me comunicando, né, que é o 12997677644. E aí, dependendo do grupo de interesse, eu estou com um projeto bem bacana agora para 2025. Acabando o meu compromisso, eu vou estar aí dando o start em 2 projetos bem bacana, um relacionado à questão da viagem e outro relacionado a apoderar-se, que legal. Sem isso a gente não segue. Possível. Se a gente não brilhar dentro de nós o nosso sol e descobrir o nosso próprio caminho, o nosso poder pessoal, a autenticidade. Uma das coisas que eu vejo é muita ilusão e utopia, né? E cada um sabe de si, as suas competências, e você voa quando você acredita que pode. Exato. A autenticidade é minha marca. Eu acho que a coisa mais gostosa que eu tenho na vida é poder ser eu mesma em qualquer dos ambientes. Viver o que a gente é, né? Minha amiga, foi uma conversa incrível, cheia de inspiração, muito gostoso te ouvir, é tão leve. É tão gostoso, inspira mesmo de verdade. E eu não tenho dúvida que será e é como flecha no coração de muitas mulheres que estão nos assistindo e nos acompanhando. Ver que você... você mostrou, né, aqui com a sua história, e tem mostrado para o mundo, e vai mostrar muito mais, que com coragem e planejamento, né, é possível a gente reescrever a nossa história, seguir num rumo diferente e, mais que tudo, realizar os nossos sonhos. Que às vezes as mulheres pegam os sonhos e engavetam lá, põem na caixinha e acham que não, já foi o tempo, já não dá mais para mim. Então é inspirador de verdade. Muito obrigado pelo seu tempo. Você se locomoveu de outra cidade para estar aqui, falar com as minhas mulheres. Te agradeço de coração. Eu estou muito honrada de estar aqui. E olha só, eu estou com 60 anos de idade.
estou começando algo novo e estou tão feliz. Então, não deixa para viver seu sonho e para depois que aposentar, para depois que... Não deixa para depois o que você já pode ir fazendo hoje, né? E é isso. Quando fizer a próxima viagem e voltar, avise a Gabi Moraes. Te trago aqui no Voz da Vez para contar essa experiência para as mulheres, porque eu sei que muda. Minha mãezinha, a primeira viagem que ela fez sozinha, nunca tinha viajado para Israel. E foi, assim, transformador para ela. Então, assim, aquela viagem que a minha mãe fez e que eu vi minha mãe fazendo sozinha, para mim foi inspirador. E eu falei assim, eu quero fazer isso também, né? E viajar. E ela não era de viajar, mas decidiu um dia. Falou assim, eu vou. E vou sozinha. Tá com medo, mãe? Morrendo. Mas eu vou sozinha. Então, muito obrigada de coração. Você com certeza inspirou muitas mulheres que estão aí nos acompanhando e nos vendo hoje, viu? Gabi, eu que agradeço imensamente. É como a gente fala, não é um clichê. Deus une pessoas com propósito. Sim, verdade. Muito obrigada, minha amiga. E você que nos acompanhou até aqui no Voz da Vez, nessa 4ª temporada, neste episódio lindo sobre transição de carreira, muito obrigada. O episódio de hoje, eu acredito que foi um convite para você refletir sobre o poder das escolhas, sobre como transformar sonhos em realidade, como resgatar os seus sonhos e, mais que tudo, acreditar que sim, é possível fazer o que te faz feliz. É possível fazer novas apostas, tomar decisões diferentes e não se preocupar com o que vão dizer, mas sim com o que de verdade te faz sentir feliz e realizada. Nunca é tarde e sempre, sempre é hora de, como a Maísa disse aqui, eu estou começando, eu estou recomeçando, sempre é hora de recomeçar ou, quiçá, começar, por que não? Não esqueça, minha querida, de seguir o Voz da Vez. Vai lá no meu canal, Gabi com Y Moraes Oficial, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que tem alguém pertinho, uma mulher perto de você que precisa ver, precisa escutar essa conversa que a gente teve com a Maísa, ok? Que precisa, né, desse empurrãozinho para mudar de vida, para mudar a rota e para realizar o sonho que está lá engavetado. Então é isso, esse foi mais um episódio da 4ª temporada do Voz da Vez. Muito obrigado pela sua audiência e lembre-se, chegou a nossa vez e chegou a hora de fazer valer a nossa voz. E eu, Gabi com Y Moraes, enquanto eu existir, eu estarei aqui lutando para fazer valer a sua voz. Te espero no próximo episódio do Voz da Vez por Gabi Moraes. Até lá!